Nossa, não. O teu também? Vamos pegar para o exército. Eu não sabia que ele não. Ele falou. E o nome de Estão me ouvindo? É a Fátima. Está ouvindo aí? Oi, oi. Está ouvindo? Tem áudio? Tem? Tem. Só ver aqui se está para visualizar a tela. Ok? Obrigado. Bem, pessoal, então vamos lá. Como nós conversamos hoje, nós vamos fazer a conclusão de mais uma pequena parte do assunto, né, que a gente precisa, e no finalzinho a gente vai fazer a revisão pontual para os pontos que estarão aqui dentro da nossa prova. Na aula de terça-feira, nós fizemos um exercício e vemos um pouco lá numa questão de transfusão de um tecido que é sangue, por exemplo, e nós vimos que esse tecido sangue ou esses elementos desse tecido, eles têm uma identidade, e a identidade lá são os haloantígenos ou aqueles antígenos ou aquelas moléculas que estão na superfície da hemácia, e como nós vimos conversando lá sobre 3 moléculas que estão na superfície dessas hemácias que dão identidade para cada tipo de sangue. Então, os antígenos do tipo A, do tipo B e do fator RH. Nós vimos lá que quando eu faço a transfusão ou o transplante desse tecido de um indivíduo para o outro, se eles não forem compatíveis, eu vou ter a montagem de uma reação imunológica. E nós vimos também que esses antígenos eles não estão presentes só em hemácias, eles também estão presentes nos tecidos. Hoje nós vamos ver uma segunda molécula que dá identidade para o tecido, que é o complexo principal de histocompatibilidade, né? Essa molécula ela foi descoberta lá em 1940, onde o cientista fazia uma determinada experimentação sobre essa questão de rejeição de transplantes de tecidos, no caso aqui em camundongos. Como a gente vê aqui nessa imagem, ó, ele pegava camundongos de espécies diferentes e quando ele fazia o transplante de um tecido, como por exemplo um fragmento de pele, quando ele transplantava de um indivíduo para o outro, o que é que ele via acontecendo? A rejeição desse tecido. Então acontecia a necrose desse tecido, a morte desse tecido. E aí ele começou a se perguntar, porque neste momento ainda não se sabia o que era que dava identidade para esses tecidos. Hoje nós já sabemos que é uma molécula chamada MHC, que cada indivíduo vai ter a sua peculiaridade nesta molécula. E aí quando eu transplanto essa molécula de um indivíduo para outro, como ele fez aqui no camundongo, é lógico que o sistema imunológico do receptor identifica essa molécula como estranha. E aí montará uma resposta imunológica para destruir esse tecido. E aí é isso que a longo prazo ele verificava nos camundongos, que era a rejeição desse transplante. Nós estamos falando aqui de um enxerto, de um transplante de pele, mas a mesma coisa se aplica para todo e qualquer tipo de tecido que eu transplante, ou órgão no caso, né? Um coração, um rim, um fígado, um pulmão, tá? Vai acontecer a mesma coisa. Se eu transplantar de um indivíduo para outro, eles têm que ter proximidade molecular, porque senão o sistema imunológico do receptor vai montar uma resposta, e é lógico que essa resposta ela vai começar a nível celular, né? Ela vai montar uma resposta a nível celular, essas células desse órgão, desse tecido transplantado, vão começar a morrer as células,
daqui a pouco torna-se isso visível, vamos dizer assim, clinicamente, que é que eu vejo, por exemplo, a necrose. Então, numa pele, quando eu transplanto, eu vou verificar se esse enxerto deu ou não certo, clinicamente, né? Então, eu avalio e vejo, opa, está funcionando, tá? Ou não está funcionando, o tecido está necrosando, está morrendo, tá? Isso em coisas visíveis. Em órgãos, eu vou ver determinadas repercussões, que também é uma montagem da resposta e a consequente o quê? Rejeição deste órgão, tá? Mas isso começa a nível imunológico, isso começa a nível celular. Então vai morrendo as células, daqui a pouco morre tantas células que eu consigo ver aquela repercussão clinicamente. Tá? Então aqui na experimentação, o que ele fez? Então ele verificava que isto acontecia. E suspeita-se nesse momento, lógico, a ciência sempre procura determinar o porquê aquilo está acontecendo. Então, este evento de rejeição, ele procurou determinar o porquê esse transplante entre camundongo de linhagens diferentes aqui, ou de espécies diferentes, acontecia essa rejeição. E ele suspeita que provavelmente isso é de origem genética, ou seja, de algum gene responsável pela síntese de uma molécula que está presente naquele tecido do doador e que, quando é transplantado para o receptor, acaba promovendo uma resposta imunológica. Mas isso é uma teoria ainda. Então, o que ele faz? Ele faz uma segunda experimentação para tentar provar que esta tese dele é correta. Ele faz o cruzamento endogâmico entre esses camundongos. O cruzamento endogâmico é entre camundongos parentais, entre camundongos da mesma espécie, da mesma família. E aí, quando eu faço 20 gerações de cruzamentos, o que é que acontece? Esses camundongos são geneticamente muito parecidos. E aí, quando ele faz o transplante entre camundongos advindo dos cruzamentos endogâmicos, o que é que ele verifica? Ele verifica que não há a rejeição desse enxerto. Por quê? Porque os camundongos agora transplantados são muito similares geneticamente. De onde ele obteve isso? Desses cruzamentos endogâmicos sequenciais. E aí ele vê, então, que isto é de origem genética. E aí depois determina-se que realmente é um gene presente num determinado cromossomo que é responsável por sintetizar essa molécula, que é a molécula de MHC, e que esta molécula é que dá a identidade para o tecido. Nos seres humanos, isso em camundongo, nos seres humanos, essa molécula de MHC, ela é uma molécula que a gente chama de origem de genes polimórficos. O que são genes polimórficos? São genes que são muito parecidos, mas que têm pequenas diferenças. E essas pequenas diferenças, ela faz a construção também de moléculas com pequenas diferenças. Então, essa figura aqui mostra 3 indivíduos, mostra uma região do DNA desses indivíduos que é um gene, e vejam como o gene desses 3 indivíduos são praticamente idênticos, exceto por uma única base nitrogenada aqui do material genético, né? Que esse aqui tem a adenina, esse tem a guanina e esse tem a timina. Esta pequena diferença deste gene responsável pela síntese de molécula MHC é suficiente para sintetizar também uma molécula diferente. É esta molécula aqui do lado que é a molécula de MHC. É uma molécula que nós vamos ver presente em todas as células do nosso corpo, em todas. Então ela tem dessas regiões e ela vai formar essas regiões que a gente chama de regiões polimórficas. Então cada indivíduo vai ter essa região aqui desta molécula com pequenas diferenças. Por quê? Porque nós temos genes também com pequenas diferenças. Esta região que a gente chama de região polimórfica, né? Então, a síntese dessa molécula, ela vem de um gene polimórfico, ou seja, cada indivíduo tem um gene com pequenas diferenças que produzirá moléculas com pequenas diferenças. E como eu estou mostrando aqui para vocês, é esta região aqui, que será diferente em cada indivíduo. Então, a minha molécula de MHC tem essa região que é só minha. A molécula de outro indivíduo, molécula de MHC de outro indivíduo, terá essa região que será só dele, só peculiar daquele sistema
daquele indivíduo. Então, esses genes polimórficos, essa origem polimórfica, ela é uma forma alternativa ou variante de algum gene nos diferentes membros da população, como nós vimos. Todos sintetizarão NHC, mas moléculas de NHC com pequenas diferenças. Qual a importância dessa molécula? É importante porque é ela que vai apresentar antígenos para os linfócitos, que nós já conversamos lá, que é o linfócito TCD4 e o linfócito TCD8. Então, o linfócito TCD4 e TCD8, ele só tem como reconhecer se algo é próprio ou estranho se for apresentado aqui por esta molécula de NHC. Então, aqui nesta cavidade, vamos dizer assim, dessa molécula, é onde vai estar ligado um antígeno, seja ele próprio ou seja ele não próprio. Nós vamos já entender quando é que ele apresenta um antígeno próprio ou um antígeno não próprio, tá? Os linfócitos T só reconhecem antígenos associados à molécula de NHC, como eu falei aqui. Então, eu posso ter uma diversidade de antígenos circulantes no meu corpo. E junto deles, uma diversidade de linfócitos. Não tem como o linfócito reconhecer diretamente antígeno. Tá? Então, imagina que o meu sistema tivesse só linfócitos. Não adiantaria de nada. Porque eles não fagocitam, eles não reconhecem antígenos. Então, não teria funcionalidade nenhuma. E isto revela o que nós já conversamos aqui, que é esta integração entre os elementos do sistema imunológico. Os elementos moleculares interagindo com as células. Olha aqui uma molécula interagindo com uma célula que é um linfócito. Funcionalidade dela aqui, apresentar essas moléculas para os linfócitos. Nos seres humanos, esse gene ele está presente lá no cromossomo 6, e vejam como no decorrer do tempo nós vamos aprimorando o nosso conhecimento. Então hoje, como por exemplo o projeto Genoma, nós já sabemos a localização desse gene, quantos pares de bases tem esse gene, né? Quais as possíveis alterações que esse gene pode ter produzindo uma síntese de uma molécula diferente do indivíduo. Então está lá no cromossomo 6 e é relacionado com a síntese de moléculas apresentadoras de peptídeos, de antígenos. A gente já vai entender isso, né? Tá certo? Então, onde é que esta molécula está? Então, aqui, ó, está nas células de todo o nosso corpo. Nós sabemos que os nossos tecidos estão formados de células. Então, aqui eu não coloquei um tecido, eu coloquei uma célula para representar a molécula de MHC, que é onde ela está presente. Então, eu tenho uma célula do meu corpo. E qual é a célula essa, professor? Qualquer uma, como nós vimos, essa molécula vai estar em toda e qualquer célula do meu corpo. Então, aqui eu tenho uma célula do meu corpo normal, né? Funcionante. Ela não está infectada por nenhum micro-organismo. Quando eu tenho uma célula desta forma, o que ela vai fazer? Ela vai ter uma molécula de NHC, tá vendo? Ó? Aquela porção polimórfica, essa região aqui que cada indivíduo vai ter a sua. E quando ela não está acontecendo nada com esta célula do meu tecido, ela tem uma identidade molecular. Ela apresenta aqui, ó, nesta molécula de MHC, o que a gente chama de peptídeo próprio. O que seria esse peptídeo próprio? É uma parte da minha célula. Lembra que a minha célula é um ser vivo. E ela se mantém organizada, ela recicla proteínas, ela recicla lipídios. E nessa reciclagem, nessa manutenção da organização da célula, ela apresenta uma dessas moléculas lá na superfície. E isto dá identidade para esta célula. Primeiro, a molécula de MHC que é peculiar desses indivíduos, com a sua porção polimórfica e apresentando um peptídeo próprio. Como eu falei para vocês, a molécula de MHC, ela apresenta peptídeos ou antígenos para quem? Para linfócito. Então, o linfócito vem e se liga aqui nesta molécula de MHC. Então, vejam, é a forma de comunicação entre as células do meu tecido e a célula imunológica, é a ligação. Então, esse linfócito vem através do seu TCR, ó, receptor de célula T, que é esse receptor que está na superfície. Ele que vem e se liga na molécula de MHC. Quando ele se liga numa célula não infectada, com meu tecido próprio, sem ter problema nenhum, o que vai acontecer? Ele se liga
E esta ligação faz com que ele reconheça essa parte que é própria e esse peptídeo que também é próprio. Nesta situação, ela não é ativada. Então, recapitulando, o linfócito está presente em todo o nosso corpo, circulando nos nossos líquidos corpóreos, e a todo momento ele está entrando em contato com as células do nosso tecido. É como se ele estivesse fazendo uma vigilância, uma revisão, para ver se em todo o meu corpo está acontecendo alguma coisa. Então, a todo momento ele vai estar se ligando onde? Nas moléculas de MHC do meu corpo. E quando ele se liga e a molécula é própria, e o antígeno e o peptídeo, o antígeno está sendo apresentado também é próprio, ele liga e desliga. Então, ele liga e reconhece que aquilo é próprio e se desliga, e vai se ligar em outras células. E aí não acontecerá nada. Quando uma célula do meu corpo, por exemplo, estiver infectada, ele vai apresentar aqui na superfície agora não mais os meus peptídeos próprios. Ele vai apresentar o peptídeo de quem? Do micro-organismo que está me infectando. Então, por exemplo, se eu tenho uma célula infectada por um vírus, o que será apresentado agora na molécula de MHC será uma proteína do vírus, uma proteína da bactéria, uma proteína do fungo. E aí, o que vai acontecer? Quando o linfócito passar a fazer esta revisão tecidual, esta vigilância tecidual, ele vai se ligar, ele vai reconhecer que a molécula de MHC é própria, porque essa porção é própria de cada indivíduo, mas o peptídeo que está sendo apresentado aqui, ele não é próprio. E aí, quando ele se liga e reconhece que esse peptídeo não é próprio, ele consegue ser ativado. E aí ele vai cumprir a sua função. Qual é a função? O que é que ele vai fazer com essa célula? Depende do tipo de linfócito. Se for o linfócito TCD8, ele vai cumprir a principal função dele, que é a função citotóxica. O que é que ele vai fazer? Ele vai destruir esta célula. Ele vai jogar seus grânulos e vai destruir esta célula infectada. Qual é a representatividade disso para dentro da nossa área? Então, se eu tenho um vírus infectando, vamos lá, o vírus da hepatite C, infectando o meu fígado, meus hepatócitos, o que é que vai acontecer? Os meus hepatócitos vão apresentar um MHC na superfície, apresentando o peptídeo de quem? Do vírus da hepatite C. Quando o linfócito se ligar, o que ele vai reconhecer? Aquilo como estranho. O que é que ele vai fazer com o hepatócito? Destruir o hepatócito. Eu estou falando de uma célula, mas isso no real, no verdadeiro, milhares de hepatócitos vão morrer ao mesmo tempo. Quem vai fazer essa morte? O linfócito, o meu próprio sistema imunológico. Então é por isso que em determinado momento aqui eu falei para vocês, sistema imunológico ele causa dano para o meu tecido. Só que aqui é um dano com o objetivo de eliminar o antígeno. Então é por isso que eu não posso persistir com esse vírus infectando esta célula, porque senão meu sistema imunológico vai continuar destruindo aquelas células. E se isso persiste, o que é que vai acontecer com o órgão? Ele vai perder a funcionalidade, porque eu estou destruindo ele. E aí eu perguntaria para vocês, qual o papel aí? Quem está agindo para destruir esse tecido? O próprio vírus que está infectando a célula tem o seu papel destruidor do hepatócito e o sistema imunológico também. Então, quando eu junciono essas duas coisas, vai ser danoso para o meu tecido. Então, vocês conseguem entender aqui o porquê eu não posso ter uma resposta exacerbada e nem persistente? Porque ela é danosa para o meu sistema. Ela é danosa para a minha célula, para o meu tecido, para o meu órgão, podendo levar ele à disfuncionalidade. Isso a gente pode extrapolar para todo e qualquer órgão, e dependendo da nobricidade deste órgão, vai ter um maior ou menor dano. Já pensou em destruir meu sistema nervoso central? Já pensou em destruir as células do meu pulmão, por exemplo? Tá? Alguns órgãos são nobres demais para que aconteçam esses danos, e aí a repercussão também será muito maior. Tá? Então, o linfócito, ele se liga nestas moléculas de MHC, e se ele encontrar um peptídeo não próprio, ele vai cumprir a sua função. No caso do citotóxico, destruir a célula. No caso do TCD4, ele não destrói, mas ao se ligar nesta molécula de MHC que tem um peptídeo não próprio, o que é que ele vai fazer? Ele vai reconhecer que aquilo é estranho, ele vai ser estimulado e ele vai produzir citocinas para orquestrar a resposta imunológica, que é a funcionalidade dele. Ao produzir essas citocinas, ele vai estimular células fagocíticas, proteínas do complemento,
linfócitos B a produzir anticorpos, por exemplo, tá? Então, é por isso que eu digo que esta molécula de MHC é a responsável por apresentar esses peptídeos próprios ou não próprios, e isso dará identidade ao tecido. A ligação, veja só, essa é a molécula de MHC e este é o receptor T do linfócito T que nós vimos. Só estou tentando demonstrar para vocês como é que eles se encaixam perfeitamente. Então, é por isso que quem reconhece esta molécula, quem se liga nesta molécula de MHC, são os linfócitos, que são eles que têm esse receptor, que, como a gente vê, se encaixa perfeitamente aqui. Então, olha como ele se liga. Naquela região polimórfica da molécula, é um ponto de ancoragem que a gente chama, ó. Ele se liga aqui. E ele também se liga no peptídeo, que é esta molécula que está aqui, sendo apresentada pela molécula de MHC. E aí teremos duas situações. Vamos lá. Se a minha célula não está infectada, ela está apresentando aqui um peptídeo próprio ou não próprio? Próprio. Ela não está infectada, é o meu tecido normal. Quando o linfócito se ligar aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai ser ativado? Não. Ele vai reconhecer que essa porção é própria. Ele vai reconhecer que o peptídeo também é próprio. Aí ele se desliga e vai ligar em outras células. Quando a minha célula estiver infectada, esta porção aqui, ela será própria, porque é o meu tecido, mas o peptídeo que está sendo apresentado é um peptídeo não próprio. E aí, quando o linfócito se ligar através do seu receptor TCR, ele reconhece esta região como própria, mas ele reconhece que este peptídeo aqui, ele não é próprio. E aí, nesse momento, ele é sinalizado a cumprir a sua função. Ele vai permanecer ligado desta célula e vai liberar os seus grânulos para destruir esta célula infectada. Então, veja o nível de refinamento do sistema imunológico. Ele consegue reconhecer de forma molecular interação entre moléculas, e isto é o suficiente para ele entender se aquilo ali é próprio ou não próprio. Se não for próprio, ele atacará montando uma resposta imunológica. Nós temos dois tipos de molécula de MHC. E como lá nos anticorpos, que nós vimos que tem 5 classes, a diferença entre essas moléculas, elas são estruturais. São pequenas diferenças entre as moléculas e por isso elas são classificadas em MHC de classe 1 e de classe 2. E também a gente leva em consideração para classificá-las em qual célula ela está presente. Então vamos lá. Então eu disse para vocês que o MHC estará em todos os tecidos, em todas as células de todo o nosso tecido. O MHC de classe 1, vamos ver onde é que ele está. Superfície de quase todas as células nucleadas. A maioria das células do nosso corpo é nucleada, na verdade todas, né? Exceto as hemácias, que perdem, num determinado momento de maturação, o seu núcleo. Mas inicialmente, quando ela é formada na medula óssea, ela ainda tem núcleo. Tá? Então, o MHC de classe 1 vai estar em todo e qualquer parte do nosso corpo, porque todas são células nucleadas. Eles apresentam peptídeos para um linfócito específico, tá, pessoal? Porque, como eu falei aqui para vocês, ó, é uma interação específica entre o TCR e a molécula de MHC. Só que nós não podemos esquecer que o linfócito TCD8 tem um TCR e uma molécula CD8. O linfócito TCD4 tem um TCR e uma molécula CD4. Nós vamos já ver aqui na figura por que é que o MHC de classe 1 ele se liga especificamente no linfócito TCD8, que é o linfócito T citotóxico. Então, olha, essa molécula de MHC está na superfície da célula, na membrana, como a gente pode ver aqui, ó. Esta é a molécula de MHC. Estas porções aqui, essas pontas, são a região polimórfica que nós vimos. E esse pontinho acastanhado aqui é o peptídeo que ele está apresentando. Está apresentando para qual linfócito? Para o CD8, olha. Então, olha lá. Este receptor aqui é o TCR, olha como ele se liga na molécula de MHC. E esta molécula lateral aqui é a molécula CD8, tá vendo? Então é por isso que é só o CD8 que se encaixa perfeitamente no MHC de classe 1. Porque ele precisa dessas duas moléculas juntas para se encaixar perfeitamente.
O TCR se liga diretamente no MHC e o TC8 se liga lateralmente na molécula de MHC. Então, é como se fosse realmente chave e cadeado. É por isso que o CD8 só se liga em molécula de MHC de classe 1. Vamos ver agora uma determinada situação. Como nós vimos aqui, ela está presente em todas as células nucleadas. E o que ele apresenta normalmente é peptídeos próprios. E de onde é que vem esses peptídeos próprios? Como eu falei para vocês, dentro da célula, ela acontece a reciclagem de proteínas. Então, essa aqui é uma proteína citosólica, ou seja, uma proteína que está no citoplasma da célula. E veja que como eu tenho sistemas como proteossoma, por exemplo, que processa essa proteína, quebra ela. E aqui ele está quebrando em pedaços menores. E o que é que ele está inserindo aqui? O que foi isso que ele formou? Um peptídeo, um pedaço, um aminoácido desta proteína, que aqui no caso é própria, tá, pessoal? Então, agora eu tenho lá no retículo endoplasmático da célula a formação, a montagem da molécula de MHC de classe 1, ó. E aqui no retículo endoplasmático, ele acopla esse peptídeo, como a gente pode ver aqui, ó. Então, a molécula é formada lá no retículo e também acontece o acoplamento do peptídeo, do pedaço desta proteína, vamos dizer que é própria. E aí, ó, depois eu tenho toda uma migração desta molécula, ó. Então, aqui eu tenho um MHC ligado ao peptídeo. Ele migra para a superfície da célula. Só que essa minha proteína aqui é o quê? Própria. Então, esse peptídeo que está sendo apresentado aqui é próprio ou não próprio? Próprio, né? É a minha própria proteína. E agora, quando o linfócito TCD8 se ligar aqui, o que vai acontecer? Ele vai atacar essa célula? Se o meu peptídeo é próprio? Não, ele se liga, reconhece que é próprio e se desliga. Mas nós vimos que o citotóxico pode atacar a célula e destruir. Quando é que ele vai destruir uma célula do meu corpo? Quando ela estiver infectada. Então vamos dizer que entrou um vírus agora nessa minha célula e que esta proteína agora não é mais minha, é a proteína do vírus. Ela vai ser processada, como a gente viu aqui, ela vai ser acoplada na molécula de MHC lá no retículo endoplasmático e ela vai lá para a superfície da célula. E agora esse peptídeo que está sendo apresentado aqui é próprio ou não próprio? Não próprio. Quando o linfócito TCD8 se ligar, o que ele vai fazer com essa célula? Destruí-la através da produção das suas substâncias, né? Que são enzimas, são perforinas, granzimas, que ele joga em cima da célula, levando à destruição dessa célula ou induzindo que ela morra através de apoptose. Então, vocês estão vendo qual é o mecanismo de sinalização de dizer, olha, eu sou próprio, porque eu tenho a minha molécula de MHC e o peptídeo que está nela é próprio. É uma forma de sinalização, de dizer, não me ataque que eu sou próprio. Se eu estou apresentando um peptídeo agora não próprio, o que é que significa? Inclusive, a gente chama também isso de altruísmo celular, porque é como se a célula dissesse, eu estou infectada, me mate. Porque eu não sou mais próprio, eu estou infectado e em detrimento das outras células, eu posso morrer, tá? Então, é desta forma que vai ser a forma de reconhecimento disso, do que é próprio, do que não é próprio, tá? Então, o MHC de classe 1 apresenta, como eu falei para vocês, peptídeos próprios ou não próprios. Quando ele apresenta próprio, não é atacado. Quando ele apresenta não próprio, ele vai ser atacado e destruído. A outra classe de MHC é a de classe 2. Onde é que ela está? Ela está expressa nas células apresentadoras de antígenos, que são as células que nós já conversamos do sistema imunológico. Células dendríticas, macrófagos, as células fagocíticas normalmente. É lá que vai estar a molécula de MHC de classe 2. Só que a molécula de MHC de classe 2, ela não se liga mais no CD8, tá vendo? Então, ela não apresenta para linfócito TCD8. Ela vai apresentar para quem? Para o linfócito TCD4. Então, aí a gente vê a relação entre uma célula fagocítica e o linfócito TCD4, né? Que é para ele que ela vai apresentar. Ela não vai apresentar. Porque já imaginou se o macrófago apresentasse para o citotóxico? O que ia acontecer com o macrófago?
ele pega através da molécula de MHC, ele apresenta na superfície um peptídeo não próprio. Se o CD8 se ligasse nele, o que é que o CD8 ia fazer com o macrófago? Ia destruir. Vocês estão entendendo como não teria uma funcionalidade? É lógico que essas coisas se estabeleceram através do processo evolutivo, tá? E nós vamos ver já como é que esses linfócitos aprenderam a reconhecer o que é próprio e não próprio. Então, aqui não teria funcionado. Então, o macrófago, apresenta o peptídeo na superfície agora. Quando o linfócito CD4 se ligar, o que ele vai fazer? Ele vai reconhecer se isto é próprio ou não próprio. E se ele reconhecer que não é próprio, o que é que ele vai fazer? Ele vai destruir o macrófago? Não. A funcionalidade do CD4 qual é? Orquestrar a resposta imunológica. Então, ele vai se ligar, reconhecer que aquilo é estranho. Isso estimula ele se desliga e começa a produzir citocinas. E essas citocinas que vão estimular os outros elementos do sistema imunológico. Então, é por isso que há... Então, a função dele é reconhecer... Do CD4? É se ligar... A função dele é se ligar na molécula de MHC e ver se o peptídeo que está presente onde? Nas células fagocíticas. E reconhecer se aquilo que está sendo apresentado é próprio ou não próprio. Tá? Se não for próprio, isso estimula ele a produzir citocinas e orquestrar a resposta imunológica. Tá? Vamos acompanhar uma situação aqui, então. Então, se o MHC está na célula fagocítica, está na superfície de uma célula fagocítica, como macrófago ou célula dendrítica, mas para que ele venha para a superfície, tem que ter todo o processamento, como nós vimos também. Então, olha só aqui. A célula fagocítica fagocitando um antígeno, que como nós vimos em antígenos, pode ser uma proteína, pode ser um micro-organismo inteiro que ele vai fagocitar e depois ele vai quebrar em pedaços menores. Mas o que ele está fazendo aqui nessa figura é fagocitar o antígeno. Ao fagocitar, ele vai processar, quebrar através das suas enzimas em pedaços menores, formando essas proteínas aqui, tá vendo? Essas proteínas, ou esses antígenos, ou essas moléculas, que pode ser qualquer molécula, ela vai também ser acoplado aqui, lá através do retículo endoplasmático, onde? Na molécula de MHC, tá vendo aqui, molécula de MHC sendo formada e a proteína que não é própria sendo acoplada nela. E agora ela está lá na superfície do macrófago, apresentando o quê? Um peptídeo não próprio. Aí eu pergunto para vocês, tem como o CD8 se ligar aqui? Não, porque não tem correspondência molecular. Então, quem é que vai se ligar? O CD4. Então, o CD4 vai ligar através do TCR, que é aquela ligação direta que nós vimos, e aquela ligação lateral é a molécula CD4, que é só do CD4. E aí ele se liga. É por isso que MHC de classe 2 e TCD4 se acoplam perfeitamente. E agora ele vai reconhecer isso como estranho, né? A porção da molécula de MHC é própria, mas o que está sendo apresentado aqui é um peptídeo não próprio. E agora é o suficiente para que haja essa montagem da resposta imunológica. Então veja que é a interação entre uma célula e uma molécula que está responsável por reconhecer se aquilo é próprio ou se aquilo é não próprio. Pode perguntar. Sim, o linfócito TCD4 é como a gente testa para ver se a carga viral, no caso de quem está infectado pelo vírus HIV. Por quê? Porque quando nós vamos trabalhar lá microbiologia, nós vamos ver que vírus é muito pequeno, é uma molécula praticamente, é só capsídeo contendo material genético. Basicamente, o vírus é isso. Então, não tem como eu pegar e diagnosticar, por exemplo, numa lâmina e olhar no microscópio comum desse, eu não vou visualizar nada. Então, como é que eu visualizo? Como é que eu faço o diagnóstico do vírus? Ou eu vejo indiretamente através das imunoglobulinas, não é sorologia que a gente faz? Então, eu não vou olhar se no sangue tem o vírus. Eu vou olhar se no sangue tem o anticorpo contra o vírus. Se tiver, o que significa? Que aquele micro-organismo está no meu sistema, visto que uma vez que ele entra, eu não consigo retirá-lo ainda, não é isso? Não tem cura ainda.
Então, uma vez que ele entra no meu sistema, ele vai permanecer lá no meu sistema. E aí, quando eu faço a sorologia, eu vejo se eu tenho o quê? Anticorpos contra o vírus. Se tiver, significa que ele vai estar presente lá. É uma forma de diagnóstico. Após o diagnóstico, para fazer tratamento e possíveis intervenções medicamentosas, eu, por exemplo, tenho que ver a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus circulantes na corrente sanguínea. Mas, professor, o senhor disse que não dá para ver o vírus, como é que eu vou quantificar o vírus? Indiretamente também, contando o número de quem? De linfócitos TCD4. E aí, por quê? Porque o vírus infecta este linfócito. E ele infecta e mata este linfócito. E ao matar, o que vai acontecer com o número de CD4? Vai diminuir. E eu volto aqui para vocês nisso que nós conversamos. Se eu não tenho CD4, ou ele está em pequena quantidade, adianta o macrófago para apresentar antígeno? Eu vou ter a célula que orquestra a resposta imunológica? Eu vou ter, mas em pequena quantidade. E talvez a montagem não seja eficiente. É por isso que eu tenho o que a gente chama de imunodeficiência. Porque este vírus infecta a principal célula imunológica responsável pela montagem da resposta imunológica. Tá certo? E aí, quando eu conto eles, estão em menor quantidade, o que significa? Se eu tenho CD4 em pequena quantidade, significa que a carga viral está alta. Se eu tenho normal, significa que aquela carga viral está estabilizada ou está... muitas vezes, quando o linfócito está normal, essa carga viral pode chegar a zero. E aí eu curei? Não. Esses vírus eles ficam escondidos dentro de outros mecanismos, né? Como células dendríticas, linfonodos, ficam lá escondidos. E aí quando ele tem a oportunidade, ele volta a reaparecer novamente. Então, você toma um medicamento, a carga viral fica estabilizada, muitas vezes zero. E aí, quando você para o medicamento, ele volta novamente a se replicar. E por ter esse conhecimento, eu uso isso dentro da área de saúde. Então, por exemplo, hoje as mães, por exemplo, já podem... Se eu fizer um acompanhamento adequado, a criança pode não nascer com o vírus. Por quê? Porque eu administro fármacos para manter a carga viral ou esse vírus escondido lá. Não está circulante na corrente sanguínea e no momento do parto ele não passará para o indivíduo. Né? E aí eu fico acompanhando a criança e a mãe, então eu já tenho toda essa possibilidade. Mas essa intervenção vem de onde? Do conhecimento. Eu utilizo o conhecimento para poder fazer manipulações adequadas. Certo? Então, essa molécula de MHC é só estrutura, que é só uma questão de curiosidade para vocês, porque ela é do tipo 1 e do tipo 2. Então, a molécula de classe 1, olha como é que ela é. Ela tem 3 cadeias polimórficas, alfa 1, alfa 2 e alfa 3, ó. Cadeia alfa 1. Não esqueça que isso aqui é uma proteína, tá, pessoal? Então, isso aqui é uma cadeia de aminoácidos. Então, aqui, ó, alfa 1, alfa 2 e alfa 3, inserida na membrana, ó. Cadeia beta, não inserido na membrana, que é esta cadeia aqui, ó. Ela não está inserida na membrana, ela está ligada na molécula, mas ela não está inserida na membrana. Esta região aqui é o topo de ligação do peptídeo que eu falei para vocês, tá vendo aqui, ó? É aqui que ele vai apresentar peptídeos próprios ou não próprios. Se for o meu tecido normal, peptídeo próprio. Se for o meu tecido infectado, peptídeos não próprios. Tá? Aqui no caso da molécula de MHC de classe 1, que está presente nas células nucleares. A de classe 2 é estrutural, como eu falei para vocês, ela tem pequenas diferenças. Ó. Ela tem 2 cadeias alfa, ó, alfa 1 e alfa 2, inserida na membrana, tá vendo que as 2 cadeias estão inseridas na membrana? 2 cadeias beta, beta 1 e beta 2, e aqui o topo de ligação. Então, se eu comparo essas 2 moléculas, elas são diferentes estruturalmente, por isso eu classifico elas onde? Em MHC de classe 1 e classe 2. A de classe 1, ó, ela se liga no linfócito TCD8, porque lembra que a molécula CD8 não é lateralmente que ela liga? Ó, aqui o PCR se liga nesta região, e aqui como se fosse uma chave lateral é o CD8. Então é
por isso que o CD8 só se liga no MHC de classe 1, porque ela é estruturalmente diferente do MHC de classe 2. O MHC de classe 2, quem vai se ligar? O CD4, justamente por isso. Então, o PCR se liga nesta região e lateralmente a molécula CD4. Então, por isso há essa correspondência entre essas duas moléculas. Só que esta ligação do linfócito TCD8, nós já chegamos a comentar sobre isso, ele vai se ligar nessas moléculas de MHC, reconhecendo peptídeos próprios ou não próprios, porque ele já aprendeu em algum momento da vida de linfócito a reconhecer o que é próprio e não próprio. E como nós vimos, o linfócito T sai maduro da medula óssea. Lembram disso? Não. Ele sai imaturo. E onde é que ele vai sofrer maturação? Lá no timo. É lá no timo, que é um órgão linfóide, que ele vai sofrer essa maturação. Só que a maturação, quando ele sai da medula, ele não tem receptores. E ele vai ganhar esses receptores onde? Lá no timo. Como é que ele vai fazer isso? Com a interação física entre esse linfócito que não tem identidade com as células do córtex do timo. Ó. Então, essas células aqui, ó, são células do timo. Olha aqui. Molécula de MHC que eles têm lá, né? Já que a molécula de MHC está presente em todos os tecidos, no timo também vai estar presente. E aí esse linfócito, ao chegar lá, no microambiente do timo, o que é que ele vai receber? Estímulos para ganhar receptores. Quais receptores? O primeiro deles é TCR. Depois ele vai ganhar outros receptores, como o TCD4 e o TCD8. Ao ganhar esses receptores, o que é que ele vai fazer? Ele vai se ligar nas moléculas do timo lá. Então, vamos lá. Ó. Linfócito ganhou seus receptores e agora ele se liga no próprio tecido. E aí, ao se ligar, vai acontecer alguns eventos. O primeiro evento é, ok, lá no córtex, ele ganhou os receptores, se ligou na célula do timo e depois, se ele reconhecer... Eu acho que tem o meu celular que eu vou pesquisar. Okay. Quando ele se liga lá na molécula, que é na molécula de MHC das células do timo, o que vocês acham que esse linfócito deve fazer? Ele deve reconhecer aquilo como próprio ou como não próprio? Próprio. Então, como é que ele vai fazer isso? Então, aqui a minha célula do timo, com a minha molécula de MHC apresentando o peptídeo do próprio timo, e aí quando o linfócito se liga e ele fica ligado com muita afinidade, o que vai acontecer isso? Significa que ele pode atacar aquela célula. E aí ele pode ser convidado a ser destruído e a morrer. Então, o aprendizado vai acontecer o seguinte, a célula do timo apresenta, através do MHC, o peptídeo próprio, o linfócito se liga, e quando ele se liga, ele reconhece que aquilo é próprio, ou ele não se liga com tanta afinidade, ele se desliga imediatamente, ele sofreu uma aprendizagem. Da próxima vez que ele se ligar, nas outras moléculas de MHC com peptídeos próprios, ele vai se ligar e desligar imediatamente. E é isso, só essa ligação e se desligar automaticamente já é um aprendizado para ele. Então significa que ele reconheceu aquilo como próprio. Se ele se liga com muita afinidade, tem grande possibilidade de receber uma sinalização para atacar aquela célula. E se ele atacar aquela célula, ele é convidado a ser destruído. E só sai da medula óssea linfócito que aprendeu a reconhecer o que é próprio. Se ele não reconhecer o que é próprio, ele é convidado a morrer, que é o que a gente vê aqui nesta figura. Então vamos lá. Então vamos tentar acompanhar o caminho aqui. Ó. O linfócito é produzido na medula óssea, imaturo, cai na corrente sanguínea, vai para o timo, lá para a região do córtex do timo. Lá ele ganha os seus receptores, se liga nas células do timo, e aí tem algumas situações. Ligou e desligou, ele vai passar para a medula. Lá na medula ele vai interagir, por exemplo, com outras células, como células fagocíticas, por exemplo. Ó. Não ligou com afinidade, não destruiu, agora ele está pronto, ele vai para a periferia. O que é a periferia? Sangue. Aprendeu a reconhecer o que é próprio.
Uma outra situação, ele vai lá para o timo, ganha os seus receptores, se liga. E quando ele se liga com muita afinidade. E aí ele passa para a medula, se ligando com muita afinidade a essas células. E aí o risco dele atacar essas células é grande. Na verdade, ele ataca, ele produz as substâncias e destrói, né? Ou ele tenta fazer isso. E aí, nesse momento, ele é induzido a morrer, sofrer apoptose. Então, ele morre lá na medula. O linfócito que não aprende, morre. E aí não vai para o sangue, ó. Quem vai para o sangue? Somente os linfócitos que aprenderam a reconhecer o que é próprio. Professor, como é que ele aprende a reconhecer o que não é próprio? Não precisa, né? Se eu sei o que é próprio, toda vez que eu me ligar em algo que não é próprio, consequentemente, eu já consigo reconhecer. Então, quando eu aprendo o que é próprio, tudo que eu me ligar e não for próprio, eu vou atacar. A outra situação, ele já pode morrer no próprio córtex, que é onde ele pode ganhar receptores, ele pode ganhar muita afinidade na ligação, e aqui mesmo ele sofre a sinalização para morrer. Ele nem passa para a medula e, consequentemente, nem vai para a corrente sanguínea. Tá? Então, quando eu falar em maturação de linfócitos, significa que no microambiente do timo, ele vai ganhar receptores. Ao ganhar esses receptores, ele vai se ligar nas células do timo e, dependendo da afinidade com que ele liga nessas células, ele pode ser induzido a morrer ou passar para a corrente sanguínea. Só vai passar quando a ligação não for muita afinidade, tá? Então, ele só sai desta academia de aprendizagem chamada timo se ele aprender a reconhecer o que é próprio. Mas, professor, foi só o timo que ele se ligou. Como é que ele vai reconhecer as outras células do meu corpo? Porque todas as outras têm a molécula que tinha lá no timo, que é quem? O MHC, apresentando as minhas próprias proteínas, tá certo? Então, agora não adianta, não interessa em qual outra célula eu vou me ligar. Todas as células, como nós vimos, terá a molécula de MHC apresentando peptídeos próprios. Então, lá neste microambiente, ele aprende a reconhecer e, ao reconhecer lá, ele passa a reconhecer todos os outros tipos celulares. Aqui é uma imagem um pouquinho mais didática, só para a gente reforçar esse conhecimento. Então, vamos lá. Ó. O meu linfócito, ele sai da medula sem receptor, tá vendo? Ó? Quando vocês verem no livro, ou artigo, alguma coisa negativo, significa que ele não apresenta este receptor, tá? Então, aqui, TCR negativo, ou seja, ele não tem TCR, não tem CD4 e não tem CD8. Quando ele sai da medula, ele sai, vamos dizer assim, carequinha, sem molécula de superfície. Cai na corrente sanguínea e vai para onde? Para o timo. Tá vendo o timo aqui? E aí no timo tem duas regiões, o córtex e a medula. Ou seja, a periferia ou a parte mais central deste órgão linfóide. Lá na periferia, chegou lá. Tem receptor já? Tem receptor ou não? Não. Está tudo negativo. Mas neste microambiente aqui, vai ser induzido a produzir os receptores. Está vendo que ele ganhou os receptores? Ele ganhou um TCR, ele ganhou um CD4 e ele ganhou um CD8. Só que, como nós vimos, as células maduras, elas terão CD4 e CD8 ao mesmo tempo? Não. Ou ela terá o CD8, que é o citotóxico, ou ela terá o CD4, que é o auxiliar, que é o orquestrador da resposta. Mas não esqueça que ainda está no córtex do timo, sofrendo a sua aprendizagem. Quando ele passa, e aqui, lógico, o que ele vai fazer com esses receptores? Se ligar nas células do timo, como nós vimos aqui. E aprender a reconhecer com aquilo, como não ligar com tanta afinidade. Porque se ele ligar, ele pode morrer, inclusive aqui no próprio córtex. Depois ele passa para a medula, e lá na medula é um ambiente diferente também. Ele vai receber estímulos, e alguns receptores que ele ganhou aqui, ele vai perder, tá vendo? Então aqui ele ficou apenas com quem? Com o TCR e com o CD4. Qual é a função desse linfócito? O CD4, qual é a função dele? Reconhecer antígenos apresentados pelas células fagocíticas. Mas eu digo, qual é a função dele ao reconhecer esse antígeno apresentado? Não, o CD4 ele não é citotóxico, né? É o que orquestra a resposta imunológica.
ganhou a funcionalidade dele. Se ele ficar com TCR, vocês estão vendo que o TCR estará presente em todas as células. O que dá identidade ao linfócito é o receptor de célula T. Ele ganhou, ficou com o TCR e perdeu o CD4, ficou com o CD8. Agora ele tem a funcionalidade dele, que é citotóxica. E aí, lógico, aqui o CD8 vai se ligar. E aí, depois dele maduro, ele ligou nas células, não ligou com tanta afinidade, o que é que ele vai fazer? Vai para a periferia, ó. Então ele vai para o sangue agora circular e cumprir a sua funcionalidade. O CD4 aqui vai se ligar em MHC de classe 2, que está lá no macrófago, nas células fagocíticas. E o CD8 vai fazer o quê? Se ligar no MHC de classe 1, que está em todo o nosso tecido. Se ligando. Então, quando ele se liga, como ele já aprendeu lá no timo, quando ele se ligar naquele tecido e aquilo é próprio, ele se desliga. Se uma célula está infectada, ele se liga e reconhece que o peptídeo ali não é próprio, aí ele ataca e destrói. Então, vejam como é que ele entende a reconhecer o que é próprio e o que não é próprio. Tá certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês, para acrescentar aqui, só para a gente ficar com essa ideia aqui de que nós temos identidades moleculares nos nossos tecidos. O professor deu um exemplo da representatividade disso. Agora, quando eu for fazer um transplante, por exemplo, de um tecido de um indivíduo para outro, o que é que o sistema imunológico do receptor vai reconhecer como estranho? Calma aí, vamos lá recapitular novamente. Então, veja só. Eu sou o doador, as minhas moléculas, eu vou doar aqui, por exemplo, um rim para o outro indivíduo. Então, as células do meu rim têm o quê? Moléculas de MHC com aquelas porções que são só minhas, né? Lembra que eu falei da região variável? E os peptídeos que estão nesse meu rim também são próprios, são meus. Quando eu colocar esse rim, transplantar para um outro indivíduo, eu pergunto, o sistema imunológico desse indivíduo vai se ligar nas células desse rim, sim ou não? Qual é a célula que vai agora se ligar no tecido renal? Qual é o linfócito? Não. CD4 é apresentado por macrófagos, né? Mas vamos ficar aqui no CD8, que é o que destrói esse órgão, esse tecido. O CD8. Então, quando eu fiz o transplante do rim, agora o sistema imunológico do receptor, lógico, está em toda parte, as células vai se ligar. E aí, quando ele se ligar nessa molécula de MHC, ele vai reconhecer aquilo, a porção que é peculiar de cada indivíduo, como própria ou como não própria? Não própria. E ele pode atacar? Pode. O peptídeo do meu rim pode ser reconhecido pelo linfócito TCD8 do receptor como um peptídeo não próprio? Pode, é meu peptídeo. E talvez ele ataque ali e produza a resposta. É por isso que nos transplantes eu tenho que fazer algumas intervenções. Qual é uma das intervenções que eu faço para que o órgão não seja rejeitado? Medicação para o resto da vida. Eu tomarei imunossupressores para o resto da minha vida, porque senão aquele órgão será rejeitado. Então eu manipulo o sistema imunológico do receptor para que aquele órgão não seja rejeitado. Porque não tem, não é igual, todos somos diferentes. O meu MHC, o meu peptídeo é meu, e o MHC e o peptídeo do receptor é também diferente. O meu linfócito TCD8 aprenderam a reconhecer as minhas moléculas de MHC. Mas o CD8 dele não aprendeu a reconhecer. Aprendeu a reconhecer os dele. Se eu estou transplantando um órgão. Então, quando eu vou fazer transplante, o que é que eu faço? Primeiro, eu vejo se a tipagem sanguínea é compatível de doador e receptor, que, como nós vimos, também é uma identidade molecular. Depois, eu vejo se eles têm similaridade genética. Porque quanto mais próximo geneticamente, mais semelhante é aquela molécula. Lembra dos camundongos? Não houve a rejeição porque os camundongos eram geneticamente muito parecidos. Então é por isso que a fila de transplantes
ela precisa ser... Chegou um rim, eu sou o primeiro da fila. Significa que eu vou ser transplantado? Não necessariamente. Eu preciso ver se há compatibilidade. E a compatibilidade, o que é que eu faço? Verifico essa identidade molecular tecidual. Quanto mais próximo, melhor. Vai ser igual? Não. Cada um tem a sua identidade. E aí tem compatibilidade muito próxima de 80%, 70%. Ok, eu transplanto, mas e os 30%? Eu manipulo através do uso de medicamentos. Então, se você conhece um transplantado, você vai ver que ele vai tomar medicação para o resto da vida. E se ele parar, a possibilidade de rejeição é grande. Né? Se ele tomar medicação, há possibilidade de rejeição dele? Sim, há possibilidade. Nós sabemos que, na verdade, os transplantes é apenas uma sobrevida, né? As manipulações, na verdade, que a gente faz é uma tentativa a mais, né? Mas, por exemplo, eu troco uma válvula cardíaca, eu tenho um período, né? 10 anos, eu vou ter que fazer uma revisão. Eu faço um transplante de órgão, também eu vou ter uma sobrevida. Mas eu não terei uma vida normal. Mesmo porque, ao manipular o sistema imunológico do indivíduo, eu pergunto, se eu faço um imunossupressor, esse meu indivíduo agora está sujeito aos antígenos, outros tipos de antígenos? Sim. E aí eu posso ter infecção, tá? Então, veja, é uma tentativa, é uma possibilidade, é uma manipulação, mas não dá para ser 100%, porque este sistema, como nós temos conversado, né? Na verdade, nós, como sistemas humanos, somos altamente complexos. E nós estamos estudando, entendendo isso, para nós fazermos essas possíveis manipulações nesses sistemas. Mas sempre com a ideia de que não somos deuses e nem somos criadores de nada. Nós apenas somos entendedores e manipuladores. Mas nós sabemos que nós temos a nossa limitação. Como eu falei para vocês, é uma sobrevida que eu vou dar àquele indivíduo. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria falar aqui nesse momento. E agora eu vou comentar, nesses minutos que restam aqui, os pontos que estão... Então, eu não vou revisar tudo de novo, né? A revisão da prova é comentar pontos específicos que estarão dentro das questões, tá? E aí eu vou falar os pontos e vocês devem dar uma atenção um pouco melhor para essas questões para conseguir resolver a prova e resolver as questões. O primeiro ponto que eu quero que vocês olhem com carinho é a questão dos antígenos, tá? Nós conversamos aqui, o antígeno é o quê? Substâncias exógenas, estranhas ao meu corpo, ao meu sistema, e que acabam adentrando o meu sistema. Nós vimos fontes dele, micro-organismos, alimentos, substâncias que não fazem parte, que adentram o meu sistema. Nós vimos diversos tipos de antígenos, né? Desde que são capazes de induzir uma resposta imunológica, e para que ele induza uma resposta imunológica, ele tem que ter algumas características, né? A estranheza, o tamanho da molécula, o tipo de molécula. Então, isso a gente chama de imunógenos. Moléculas estranhas que são incapazes de induzir uma resposta imunológica. Assim como nós vimos outras moléculas, como, por exemplo, os apitenos, que são moléculas capazes de induzir uma resposta imunológica significativa. Então, são aqueles antígenos simples, por exemplo, a poeira, a fuligem, como eu falei para vocês. E vimos uma terceira categoria, que era o super antígeno, que é aqueles que induzem abruptamente a produção de uma resposta imunológica, formando, né, subpopulações de linfócitos policlonais, como nós vimos. Tá? Então, dê uma olhada aí na questão dos tipos de antígenos, dessas categorias aí que nós falamos. É o primeiro ponto. O segundo ponto é algo que nós conversamos aqui, que nós vimos que nós seres humanos, somos um sistema aberto. Lembra isso que eu falei para vocês? Fazemos troca de matéria e de energia com o meio. Se nós fazemos troca de matéria, é por isso que no meu sistema pode adentrar um antígeno, né? Então, eu não sou uma couraça de bronze fechada e que nada vai entrar aqui no meu sistema. Não. Para eu me manter viável, vivo e organizado, como ser vivo, eu preciso manter esta relação, troca de matéria e energia com o meio. E por esta característica,
é que os antígenos entram no meu sistema, porque antígeno também é matéria. Mas nós vimos que ao conhecer isto, saber que nós somos um sistema vivo, um sistema aberto e que pode entrar antígenos, eu posso ou não posso manipular, evitar a entrada desses antígenos no meu sistema? Posso. Mas para isso eu preciso conhecer o quê? As principais portas de entrada de antígenos do meu sistema. Nós falamos de 3 principais, que seriam quais? Trato respiratório, gastrointestinal, higiene urinária. Não significa que não tenha outras portas, né? Só que são mais difíceis de ser acessadas. Então, por exemplo, pode ser através da pele? Pode, mas é uma barreira maior a possibilidade de entrar. Eu estou falando das 3 portas principais. E é lógico que, ao entender essas principais portas de entrada, o que eu posso fazer, o que eu posso intervir para impedir a entrada desses antígenos? Dentro da nossa área, vamos dizer, área da saúde. Então, manipular esse sistema. Então, por exemplo, quando eu uso máscara, que a gente está fazendo agora, o que é que eu estou fazendo? É uma tentativa, ou estou minimizando a possibilidade do vírus que nós estamos vivendo a pandemia, adentrar o meu trato respiratório através da minha principal porta de entrada. Eu criei uma barreira, né? Eu continuo respirando, lógico, mas eu tenho uma barreira agora que o vírus não vai ter acesso facilitado. Mucosas, por exemplo. Então, os equipamentos de proteção individual que a gente utiliza, tanto em aulas práticas em laboratório, quanto dentro da área de saúde, é isso que a gente vai fazer. Então, quando estiver usando um óculos, uma luva, um capote, um gorro, ou qualquer outro equipamento de proteção, a gente tem que entender que por trás disso tem um conhecimento construído, e a construção desse conhecimento é que propiciou nós fazermos essas intervenções. Então, os equipamentos de proteção individual, o isolamento do meu paciente, lembra disso? Se eu tenho um paciente com tuberculose, imagina que isso aqui é um hospital, uma unidade de terapia intensiva. Aqui é um quarto privativo, por exemplo. Eu tenho um paciente com tuberculose, eu vou deixar ele em contato com os outros pacientes? Não. Por quê? Porque eu entendo que aquele agente causador da infecção, ele é transmitido através de gotículas, e ao deixar ele em contato com os outros pacientes, essas gotículas podem contaminar os outros indivíduos, permitindo a entrada no sistema desses indivíduos. E aí eu, dentro da área de saúde, faço o quê? Intervenções. Vou isolar o meu paciente, colocar no quarto privativo, lá ele vai ficar, e aí, lógico, nós profissionais... Então, eu vou isolar ele vai ficar para lá, ele vai... Não. Eu, como profissional conhecedor, agora vou manipular adequadamente aquele indivíduo. No quarto privativo só vai entrar poucas pessoas que precisam fazer algum procedimento, e pessoas com as proteções, porque senão eu posso me contaminar. Nós não podemos esquecer de nós, primeiro nós, depois nós e depois nós, porque senão eu também vou me contaminar, né? Então, para eu prestar um serviço de qualidade, fazer uma intervenção de qualidade, então muito cuidado, porque às vezes o conhecimento ele acaba afetando, vamos dizer, a nossa mente. Então, às vezes você está tão acostumado com aquilo que, comigo não vai acontecer. Não. Você é um sistema suscetível igualzinho de todo e qualquer outro indivíduo, tá? Então, quando for manipular adequadamente, tá? Eu falo isso para vocês porque quando a gente vai adquirindo conhecimento ou convivendo com isso, muitas vezes a gente vai perdendo o medo, né? Então, por exemplo, tem microbiologista, eu sou da área da microbiologia, tem microbiologista que cheira a placa. Claro que isso aí não é adequado, porque ele pode estar contaminado com aquele micro-organismo que está presente ali, tá? Dentro da área de saúde é a mesma coisa. Então, conhecer para intervir com segurança, protegendo o paciente e protegendo também você, indivíduo, como profissional, tá? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é saber localizar onde estão os elementos do sistema imunológico que nós conversamos aqui. Nós conversamos de 3 principais, não foi? De órgãos linfóides, lá nas figuras estão localizados esses órgãos linfóides. Nós falamos de elementos moleculares, por exemplo, se eu perguntar para vocês, onde é que está o anticorpo? Qual é a parte do meu corpo que vai estar o anticorpo? Em toda a parte, nos meus líquidos corpóreos circulando. Onde é que estarão minhas proteínas do complemento? Circulando nos meus líquidos corpóreos. Onde é que estarão as células do sistema imunológico?
Depende de qual célula você quer. Então, se for um macrófago, por exemplo, onde é que eu devo encontrá-lo? No tecido. Nós vimos que é lá que ele está circulando. Um monócito, por exemplo, corrente sanguínea, né? Então, eu tenho que entender, conseguir enxergar onde é que estão esses elementos do sistema imunológico. As células, e lá nos slides de você está, né? Localização, função, está tudo lá. Então, saber localizar as células, os elementos moleculares com proteínas do complemento e anticorpos e os órgãos linfóides, tá? Isso é importante para a formação de vocês. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é sobre a glicoproteína anticorpo que nós conversamos aqui. Então, o que nós vimos de anticorpo? Primeiro, que ela é uma glicoproteína, né, ou uma globulina, como nós vimos lá, aquele em formato de Y, que ela tem cadeias leves e cadeias pesadas. Nós vimos que ela tem a porção que se liga no antígeno, que é a porção para a qual ela foi fabricada. Ela tem a porção FC, o da cadeia pesada, que é aquela parte, vamos dizer assim, como se fosse o cabo do Y, né? Vamos dizer assim, essa ponta aqui. É essa porção que fica parada e as células conseguem se ligar e conseguem sinalizar outros elementos através dessa porção FC. Nós vimos que eu tenho a região variável. Qual é a região variável? É essa aqui, ó, que é a região que é fabricada para reconhecer aquele determinado antígeno. Nós vimos também que os anticorpos são classificados em classes diferentes, né? 5 classes diferentes, que essas diferenças elas estão relacionadas a quê? Apenas pequenas diferenças nessas glicoproteínas, que é a quantidade de aminoácidos, por exemplo, da cadeia pesada. E uma outra coisa que nós vimos esse anticorpo, ele também está localizado em alguns pontos. Então, por exemplo, IgE, IgA e mucosa. Nós vimos que, por exemplo, eu tenho muita imunoglobulina no soro do paciente, no sangue, né, circulando. Nós vimos que, estruturalmente, eu digo, algumas são monoméricas, outras são diméricas, ou seja, 2 moléculas juntas. Outras são pentaméricas, como a IgM, por exemplo, que é produzida no início do processo infeccioso, tá? Então, dê uma olhada nessa questão estrutural da molécula de anticorpo, sempre com entendimento da funcionalidade de quem? Do anticorpo. Ele tem função efetora, anticorpo? Ele destrói alguma coisa? Não. Ele só liga e sinaliza, tá? Então, tem que saber essa função do anticorpo. É o quarto ponto. O quinto ponto foi o que nós conversamos sobre o sistema complemento. O que é o sistema complemento? Um grupo de proteínas que em determinado momento é começada uma quebra sequencial dessas proteínas ou de proteólise com a função principal, final, qual? Qual é a função do sistema complemento? Formar poros na superfície da célula e ao formar esses poros vai haver a entrada e a saída de substâncias, né? Influxo de íons, entrada e saída de água, e é isso que vai levar à destruição da célula. O sistema complemento antivírus, que é um grupo de proteína, nós temos 3 vias principais, né? Que é a via alternativa, a via clássica, a via da lectina e a via alternativa. Nós vimos que a diferença delas são as proteínas que participam destas vias e como elas são iniciadas. A via clássica é iniciada através de quem? Do anticorpo. Então, o anticorpo reconhece o antígeno e ativa a proteína C1, e aí vai ter toda aquela cascata de quebra proteica e a formação de poro no final. A via da lectina é a manose na superfície do micro-organismo, que vai fazer com que a proteína MBL se ligue e ela ganhe função enzimática, quebrando as proteínas, formando outras enzimas e, no final, formando poro na célula. Na via alternativa, é a hidrólise espontânea do C3 que inicia essa cadeia de eventos, tá? Então, dê uma olhada novamente nessas 3 vias, como é que ela inicia, quais são as enzimas que são formadas, e qual a repercussão final, que é o poro lá na superfície da célula. Nós vimos que para as 3 vias, a partir da C5, é tudo igual, né? É tudo igual para as 3 vias. Então,
Então, olhe os inícios, o que é que inicia, o que é que dá start a essas vias do sistema complemento. Então, esse é o quinto ponto. O sexto ponto é a aula de hoje, que nós vimos aqui das moléculas de MHC, tá? Então, não vou me alongar aqui, porque nós acabamos de conversar sobre isso. Então, vimos que a molécula de MHC é uma molécula apresentadora de antígeno. É uma molécula que tem porções variáveis que são peculiares de cada indivíduo. A função dela é apresentar antígenos próprios e não próprios. Nós vimos que temos duas classes, o MHC de classe 1 e de classe 2. O MHC de classe 1 está presente em quais células? Todas as células nucleadas. E ela se liga em qual linfócito? Ela apresenta para qual linfócito? TCD8. A MHC de classe 2, nós acabamos de ver que ela está presente onde? Em células apresentadoras de antígeno, como as células fagocíticas, e ela vai apresentar peptídeos na superfície para os linfócitos TCD4, tá? Então, e aí nós vimos, lógico, que tem isso uma representatividade dentro da questão dos transplantes teciduais, tá bom? Esse é o sexto ponto. O sétimo ponto está relacionado também em transplante, mas em transplante sanguíneo, e isso nós trabalhamos ontem, fizemos um exercício sobre essa questão. Então, quando eu vou fazer uma transfusão sanguínea, precisa também eu avaliar se o receptor tem o mesmo tipo sanguíneo que o doador. O que nós conversamos lá? Se eu transplanto esse sangue para o indivíduo que tem um sangue diferente, o que é que vai acontecer? O sistema imunológico do receptor vai atacar aquelas células. E como nós vimos lá, qual é o problema de atacar essas células? Vai levar à destruição das hemácias. Consequente, o quê? Deixa eu fazer um parênteses. O que é que vai destruir as hemácias? O sistema complemento, como nós vimos, ele pode formar os poros na hemácia e a hemácia vai lisar. E quando ela lisar, o que ela vai fazer? Liberar substâncias como a hemoglobina, que nós vimos, e nós conversamos ontem. A hemoglobina tem funcionalidade, mas ela tem que estar dentro da célula. Ela liberada vai trazer todas as repercussões clínicas que nós vimos lá. Quais são as possíveis repercussões clínicas que a liberação de hemoglobina promove? Ela é tóxica, né? Ela pode ser tóxica para os rins, ela pode ser tóxica e levar à destruição dos capilares sanguíneos e eu posso ter uma hemorragia. Ela pode ativar sistema de coagulação sanguínea e daqui a pouco eu tenho um coágulo formando um trombo que vai causar um problema maior lá na frente. Tá? Então esse é o grande problema da destruição dessas hemácias. É por isso que eu não devo transplantar sangues que não sejam compatíveis com o indivíduo, porque senão eu terei todos esses problemas. Tá? Então, a minha intencionalidade no início era salvar aquela vida porque o paciente está precisando de sangue. Mas eu fiz uma transfusão inadequada e acabei prejudicando mais do que ele já estava. Tá certo? Então, é por isso que eu preciso conhecer para fazer de forma adequadamente. Tá certo, pessoal? Tá certo. Então, esses são os pontos. Uma questão de cada um, certo? Oi? São 7 pontos. Cada ponto desse estará dentro de uma questão. Agora, como será abordado lá, vocês precisam olhar, mas está dentro disso que nós conversamos. Tá certo? Alguma dúvida? Então, por hoje é isso. Certo? Nós encerramos hoje